Alô, torcida Coxa Branca, voltamos para casa. O Coritiba fez uma turnê fora de casa, perdeu do Avaí, empatou com o Juventude. Aí a gente tá gravando segunda-feira, temporariamente o Coritiba ainda tá no G4, mas corre o risco de ser ultrapassado e ser ultrapassado por mais de um time ainda. Então a situação complicou um pouquinho. Vamos falar um pouco desses dois jogos fora de casa e na sequência que já temos Figueirense no Couto Pereira. Vem com a gente. Galera, é o seguinte, hoje a gente tá com novidade na bancada, estamos aqui com o nosso amigo Gustavo Tonetti. Ele foi pra Floripa, tava lá, pé frio pra caramba. Vamos começar com você então, você estava lá em Floripa, fale um pouquinho o que você achou do jogo em Floripa. Eu particularmente achei que o Coritiba jogou muito mal, mas aí o que você achou do jogo em Floripa? E já emenda também, fala desse jogo de segunda-feira contra o Juventude. Boa noite pessoal da TV Couto. Responsabilidade de substituir o Gigi, né? Gigi, grande tá, Gigi, tá doente. Melhoras ao Gigi, né? Porque semana Melhoras passada tava doente, agora ele Inverteu. tá A próxima semana sou eu. Bom, os últimos dois jogos do Coritiba foi uma... É incrível como o Coxa, ao invés de evoluir, ele acaba... Parece que cada jogo fora de casa ele regride. Ao contrário do que o Eduardo Batista prega nas entrevistas, né? Ele veio em evolução agora contra o Juventude, mas também porque o adversário era muito mais fraco que o Avaí, por exemplo. Ele tentou mudança, a gente viu que ele está tentando mudança, só que, como todos os times do Eduardo, parece que ele preza mais pela defesa sólida. Na verdade, da defesa não dá para reclamar, né? A defesa tá sólida, apesar que eu prefiro o Giovani do que o Alex Alves, não sei vocês. Também prefiro. E acho que o destaque da defesa é o Leandro, que ele é regular e qualquer um jogador regular nesse time acaba se destacando. Então o jogo de hoje contra o Juventude eu achei mais uma atuação ruim do time em si. O Kiss, depois que voltou de lesão, caiu o futebol dele esplendorosamente, não dá pra entender. O Carvalho vem errando muito passe, hoje saiu no começo do jogo. Contra o Avaí já vinha errando passe de 2 metros, de 3 metros. Tem coisas que não dá pra entender. O Coxa tem a maioria da semana cheia, nas últimas vinha tendo, né? Agora foi um jogo em cima do outro. Mas não dá pra enxergar, a gente não consegue enxergar, eu não consigo enxergar a evolução que o Eduardo diz que tá enxergando. Não sei o que vocês enxergam da mesma maneira. Eu não consigo também entender uma coisa, como a gente joga tão diferente dentro do Couto Pereira e como a gente joga tão mal fora de casa. A gente perde uma força ali, o time fica amarrado, fica preso, fica lento, não vai, a gente não passou do meio de campo hoje. Foi a mesma coisa contra o Avaí. A gente não consegue criar nada. Eu também acho. Só que é o seguinte, eu acho que a gente não joga diferente dentro de casa. Eu acho que a gente joga o mesmo futebol, só que eu acho que daí a gente acaba se impondo um pouco mais por ser dentro de casa, mas isso não quer dizer que a gente jogue melhor. Eu acho que a gente se impõe mais. Eu acho que o adversário também respeita um pouco o fator casa do Coritiba e a gente acaba com a torcida empurrando o Coritiba, mas eu não acho que o Coritiba jogue tão melhor dentro de casa. Não, eu também não acho que ele jogue melhor, mas é justamente essa força de se Sim, impor. Sim, exato. A gente tem essa força. Se anula fora de casa isso, né? E eu acho que, sendo o Coritiba, peso da camisa, a gente teria que entrar todo o jogo como os caras tendo medo da gente. Assim como era no passado, todo mundo via o Inter como bicho-papão. Hoje eu não enxergo os adversários entrando em campo, pensando, é o Coritiba do outro lado, é o maior time da Série B e vamos entrar de outra maneira em campo. Não, eu ouvi esses dias que a gente tem que se adaptar ao futebol do adversário, quando eu penso que devia ser totalmente o contrário. Hoje tem que jogar da mesma maneira em casa, da mesma maneira fora, e os adversários que se adaptam ao nosso jogo. Nós somos os maiores da Série B e temos que carregar essa responsabilidade jogo a jogo. Concordo com você. Agora, por exemplo, pegando esse gancho com o que foi o jogo contra o Avaí, o jogo contra o Avaí foi tenebroso, porque o Avaí atropelou o Coritiba. O Coritiba, no primeiro tempo, na ressacada, não pegou na bola, só se defendeu, e aí, no segundo tempo, ali, teve uma chance, quando nós já estava 1-0 pro Avaí, teve muito pouca chance. Contra o Juventude, eu acho que foi muito mais uma deficiência técnica do Juventude do que realmente uma melhora do Coritiba. Eu acho que o Coritiba não jogou bem contra o Juventude. Inclusive o Juventude, quando tava 0-0, os caras tiveram lance sem goleiro lá e perderam, os caras são ruins mesmo. Então eu acho que o empate foi ruim por questões de tabela e pela questão de que o time do Juventude é um time muito fraco. Se for pensar pelo que a gente tem apresentado em termos de futebol, o empate fora de casa não é tão ruim.
mas pelo nível do adversário e pela tabela, eu considero esse empate, principalmente por ter perdido na ressacada, como um resultado abaixo do esperado. De 20 pontos fazer 3, né? É preocupante. E eu enxergo o meio-campo do Coxa, o setor mais carente, na verdade. É inacreditável a quantidade de chutão de ligação direta que a gente faz, justamente por não ter criatividade alguma no meio-campo. O Ian, não vejo o Ian como tendo que ir para reserva, mas acho que o Ian não pode carregar o peso de ser o principal responsável por armar a jogada. Ele é um jogador um nível bom, mas ele tem que ter um parceiro ali que faça cria essas jogadas, que na minha visão seria o Jean Carlos, né? Jean Carlos. Eu concordo com você. Eu acho assim, o Ian não tem aquela característica de camisa 10, o cara que arma o time. E aí você botar ele para jogar centralizado com 2 extremos que são muito mais velocistas, que depende muito mais da velocidade do que propriamente pensar o jogo, eu acho que você acaba sobrecarregando o trabalho do Ian, até porque a gente tem jogado com centroavantes que não voltam para ajudar na armação do jogo. Então assim, eu acho que a gente deveria jogar com o Ian centralizado, mas que em um dos lados a gente deveria jogar ou com o Cadi ou com o Jean Carlos, porque são jogadores um pouco mais técnicos, jogadores que puxam para o meio e ajudam nessa armação. Aí você não sobrecarrega tanto o trabalho do Ian. Eu acho que ele tem sido sobrecarregado, é bom jogador, mas eu acho que ele não consegue sozinho fazer toda essa parte de armação do time. E quem que explica o sumiço do Cadi, né? Pois é, o Cadi vinha bem, cara, o Cadi não vinha mal. Ele é titular, de repente sumiu. Cadê o Cadi? Voltem com o Cadi, pelo amor de Deus. Fica a enquete aí, então. Por onde está o Cadi? Por onde se você encontrar o Cadi na rua, tira uma foto dele e manda pra nós. Próximo confronto em casa. É nosso dever continuar invictos dentro de casa. Confronto direto. Confronto diretíssimo. É o Figueirense, que pode nos ultrapassar na tabela. Ainda nessa rodada, né? A gente tá gravando segunda-feira, o Figueirense ainda não jogou. Não jogou. A gente ainda não sabe o resultado, mas se passar aí, a obrigação de ganhar se torna 200% maior, né? Eu vejo a mobilização para esse jogo fundamental, porque ficou claro nesses últimos jogos que a gente vai ter que carregar o Coxa novamente para a Série A, né? Porque se o time não responde dentro de campo, eu entendo que muita gente justifica que não vai pro estádio por conta do time, mas sempre foi assim, Coxa sempre foi assim, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte também. Vai ter Green Hell de novo, assim como tiveram os outros jogos, e a mobilização tem que ser maior para esse jogo. Nós também estamos devendo um pouco. Concordo, a torcida precisa comparecer um pouco mais no estádio, nossa média de público esse ano. Tudo bem, o Curitiba veio de muitos anos brigando para não cair, com futebol ruim. Esse ano perdeu o Paranaense para o maior rival, não vem jogando bem na Série B, mas a gente precisa abraçar o time, precisa ajudar o clube a subir para a Série A, porque vai ser difícil, o nosso time não é bom, a gente não vem jogando bem, apesar de a gente estar ali sempre brigando no G4, mas a gente vai precisar abraçar esse time e praticamente levar esse time para a Série A. Esse confronto contra o Figueirense é importantíssimo, porque se o Figueirense não nos passar essa rodada e a gente ganha, a gente acaba abrindo uma vantagem muito boa em cima do Figueirense. E se o Figueirense acaba ganhando e passa o Curitiba na tabela, aí sim que a gente precisa dessa vitória para voltar para o G4 e continuar ali na briga. Porque você perde um jogo em casa e daí vai jogar fora. Nesse retrospecto nosso fora de casa, você de repente encaixa aí 2 derrotas seguidas, você já começa a cair, começa a desesperar. Então, assim, o confronto contra o Figueirense é de suma importância, é jogo de 6 pontos. Então, a gente precisa comparecer no Couto Pereira para apoiar esse time, nem que seja no grito ganhar do Figueirense. E é o primeiro jogo que vai ser em casa no sábado, né? Então, isso aí é fator extremamente positivo, sem contar as promoções que existem de ingressos. Desde o começo do campeonato? Desde o começo do campeonato. É muito acessível de ir pro Couto Pereira. Eu acho que não há nenhum empecilho, assim, a menos que você trabalhe, a menos que você esteja doente, aí você não vai no jogo, mas assim, mobilize as pessoas próximas de você, porque a gente já viu que o Coxa dentro de casa tem força, a gente tá invicto dentro de casa até o momento, mesmo jogando muito mal, mesmo que o adversário crie o triplo do que nós. Só tomamos um gol até agora? Então isso tem que ser levado em consideração. E todos os anos a gente tem esse papel fundamental, e principalmente na Série B, né, a gente tem esse histórico aí de, nos momentos mais difíceis do clube, a gente mais abraça. E a gente não pode deixar que isso morra e que seja diferente nesse ano.
Porque esse ano a gente tá precisando de mais, né? E aproveitar que o horário é bom, daqui a pouco vai ter o jogo sexta-feira, 6 horas da tarde, por conta da Poderosa. Então o horário é bom, não tem muita desculpa pra não ir no jogo, né? É isso aí, sabadão, a maioria das pessoas aí, né, não trabalha, geralmente é um horário mais tranquilo. Então, se você puder, tem ingresso a partir de R$20 aí no setor Mauá, então, se puder, compareça ao Couto Pereira e vamos ajudar o Curitiba nesse jogo que é importantíssimo para a sequência do campeonato. Fazer a nossa parte. Galera, chegou a hora dos nossos recados paroquiais. Em homenagem ao Gigi, que não veio hoje. O Gigi tá doente, tá de cama, não consegue nem falar direito. Hashtag Força Gigi. Força Gigi. Eu vou mandar um abraço pra você, então, Gigi. Boa recuperação. Semana que vem eu quero você aqui. Eu vou mandar um abraço também pro meu amigo MC Ferzotti, que participou aí do último programa com a gente. Sexta-feira sai clipe novo dele. Acompanhe lá no Detona Funk lá, MC Ferzotti. Procure lá. O moleque é bom. Fale aí, Nath. Você roubou o meu abraço, Ferzotti, porque ficou um programa muito bom, Ferzotti. Acho que ele tem que voltar aqui. Se uma loira não vem, a outra tem que vir. Um abração aí pro Ferzotti. Um abraço pros meus colegas de bancada que não cantaram parabéns pra mim aqui nessa bancada. Foi meu aniversário. Não, mas a gente falou do aniversário. Foi meu, não, mas tem que lembrar, tipo, de verdade, assim. Tinha que ter trazido um bolo, cantar pra mim, entendeu? Deixar registrado isso aí. Não, mas ano que vem depois tu faz. É que olha só, eu tive o azar de fazer aniversário na semana da greve dos caminhoneiros, que a gente não gravou o programa, e aí depois na outra semana eu não pude gravar, eu estava doente, então. Parabéns, tava de ressaca dos jogos olímpicos. E aí? Eu vou mandar abraço pra galera que tava lá em Floripa, né? Boa. Apesar dos pesares, o final de semana foi bom. Sem risadinha. Sem risadinha. E obrigado, agradecer o convite. Espero que tenha. Uma panela aqui, a altura não consigo substituir o Gigi, mas pelo menos fazer o feijão com arroz a gente espera ter feito. Sempre bem. Sim, abraço. Também vou deixar meu abraço pra galera que tava em Floripa lá. Foi um fim de semana muito legal. Apesar que o Curitiba perdeu, né? Eles não podem tirar foto. Tirou selfie lá? Não deixaram tirar selfie. Mas o fim de semana foi muito legal, galera. Coxa Branca aí, que passou o final de semana em Floripa, foi muito legal. Então fica também o meu abraço aí pra mesma galera. Nossas páginas no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E lembra, pra seguir a RCC lá, né? Siga a RCC. É o Antonete verdade. é parceiraço nosso da RCC lá. Siga lá a RCC também. Já. Então curtam as páginas aí da TV Couto, todos os nossos canais, estamos presentes em todas as redes sociais. A RCC também são os nossos parceiros. E não deixe de curtir também o Insta_Coxa no Instagram, nosso parceiro. E fiquem de olho aí, porque o nosso Instagram a gente vai sempre fazer enquetes, a gente quer fazer algumas novidades aí, né? No decorrer aí agora da Copa do Mundo quase. E tal, né? Falando isso, explica por que você tá com a camisa do Brasil hoje. Explique pra galera. Vai ter novidades. Eu já tô desiludida com o Coxa, então agora é ritmo Só Brasil. Fala coisa boa, né? É ritmo de ex agora, entendeu? Não, ex. Não, a Nath tá com a camisa do Brasil, ó. Saindo esse vídeo essa semana. Ainda essa semana tem estreia da Copa do Mundo. Tem começo da Copa do Mundo. O Brasil estreia nesse domingo. A gente vai fazer um programa especial. Ainda essa semana sai. Vamos falar um pouco do Brasil também. A gente fala muito do Coxa, né? Vamos falar um pouquinho do Brasil também. Copa do Mundo é de 4 em 4 anos só. E do Brasil tá sendo um pouquinho mais fácil de falar. Os meninos estão jogando bem. Então acompanha que essa semana ainda sai um negócio legal do Brasil. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta. E até lá.